Sabes aquela pessoa ou situação que te ativa num segundo? Isto é um gatilho. Uma emoção rápida a mostrar uma necessidade, um limite ou uma ferida antiga. Nesta parte vamos falar de gatilhos como mensageiros, não como inimigos, e de projeção, quando eu vejo lá fora algo que eu não quero ver cá dentro, ou que não me permito. Vamos deixar perguntas simples para decifrar um gatilho sem drama, para transformar reatividade em autoconhecimento. Porque às vezes não é energia densa, é a ferida antiga a pedir microfone. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia a dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Estamos de volta com o tema do mês, luz e sombra. E para pôr em português claro, gatilho é uma emoção rápida a mostrar uma necessidade, um limite ou uma ferida antiga. E às vezes a reação é tão grande que parece que algo toma o volante. E o Carl Jung, porque ele era muito das sombras, falava disto, referindo-se ao complexo, ou seja, aquele nó emocional autónomo, memórias, emoções, ideias, que quando ativa, sai da frente. Então, pergunta para queijinho. Eu gosto muito das perguntas para queijinho. Catarina, hoje vou-te chamar Cat. Cat. Como é que se apresentam e para que servem estes nós emocionais, estes gatilhos, estas projeções, estes espelhos? Mas olha, na minha opinião, apresentam-se desde muito cedo, desde de criança. Cada um de nós experiencia várias situações que de alguma forma vão trazer à tona essas sombras que falámos. E como é que isto acontece? Através de variadas situações de coisas do cotidiano, da escola, dos amigos. Isso é muito notório, por exemplo, na pré-adolescência e na adolescência, aquela necessidade de pertença no grupo, Sim, não é? sim. Depois, mais tarde, no trabalho, com os colegas, as chefias. Portanto, tudo pode ser um Tudo é gatilho, não gatilho. é? Mas, acima de tudo, eu acho que é nas relações familiares e amorosas, é nas relações onde, nestas relações mais fortes, que tudo se revela. E isso serve exatamente para trazer à tona aspectos da nossa personalidade que preferimos, como estavas a dizer, ignorar, reprimir, rejeitar. São medos, desejos ou comportamentos considerados inadequados Sim, desde muito. Isto começa desde muito cedo, com as imposições da própria família ou da sociedade, do isso não se faz, atenção que isso culturais parece também, mal, sim. exato, não chores, não é? Portanto, eu acho que ao longo da vida essas dinâmicas destacam precisamente que padrões de comportamento, traumas, medos ocultos, frustrações, é que se repetem como eventos externos, não é? Acontecem fora, até serem encarados e integrados, e portanto são mesmo mensageiros. E a tal questão do Jung, que foi realmente quem mais trabalhou e aprofundou este tema da sombra, ele tinha uma frase muito célebre que era: enquanto não tornares o inconsciente consciente, ele vai conduzir a tua vida Sim. e tu chamar-lhe-ás destino. Penso que era algo dentro deste género. E, e um pouco à semelhança do que a Fátima estava a dizer há pouco, na primeira parte, não vamos realmente conseguir reconhecê-las, estes gatilhos não vamos conseguir reconhecê-los de imediato. Eu acho que são sempre momentos de crise, de mal-estar mesmo, ou de grande incómodo, que somos obrigados a confrontar-nos com essas sombras, com essas situações, e a obrigar-nos
a virar para dentro, aquele olhar interno, são sempre estes momentos não são em momentos fáceis, são sempre em momentos de crise. E é engraçado que, por exemplo, a astrologia vê isto de uma forma muito, muito interessante, e penso que a maioria de nós passou por isto, que entre os 27, 29 anos, isto varia um bocadinho, às vezes 28, 30, pronto, temos sempre aquele momento de grande crise existencial, que é o retorno, o tal chamado retorno de Saturno, e é este momento há um momento de crise, há um momento de mal-estar que faz este processo bonito de olhar para dentro. Bonito, que É depois que não é só nada passa a bonito no ser, momento, não é? só é bonito depois, não é? Quando quando tudo se clareia, porque na Sim. altura é isso mesmo, não é nada bonito. Nós É doloroso às vezes. temos ouvido falar disto de uma forma muito leviana, não é? Desta coisa do momento bonito, mas enquanto está a ser vivida é isso, é super doloroso e exige muita coragem e muita maturidade. E E, e, honestidade va- e também, não é? honestidade, porque vamos encontrar coisas que não vamos gostar. É como Não estar vamos dentro de gostar uma mesmo. centrifugadora a 1500 rotações. É chafurdar na lama, não é mesmo? Porque vamos encontrar coisas que não vamos gostar, que nem sonhávamos que tínhamos, e isso é feito por camadas. Tal qual como estavas a dizer que o ano passado Sim, achavas foi que mesmo não é? uau. Portanto, isto é feito por camadas. É ir. E quando achamos que já resolvemos o maior, não é? Levanta-se mais uma camada Mais ainda uma mais coisinha profunda profunda. para nós trabalharmos. Mas penso que servem sempre como gatilhos, no sentido de são gatilhos que são mensageiros de passar essa mensagem, e a separar que a Fátima referiu é importante para ver o que é que se está a repetir, que realmente está a trazer, a espelhar aquilo que nós temos que olhar para dentro e trabalhar internamente. Mas sabes que Não é perceber, fácil. não, mas sabes que perceber isto a mim deu-me, acho que nunca me dei tanta permissão para ser imperfeita e nunca tive tanta autocompaixão por mim até ter vivido este momento, porque realmente me pôs numa posição de humildade, mas também de aceitação de, epá, sim, é parte de ti, não é? Está aqui a ser vista e está tudo bem, e agora pronto, voltas aqui ao teu centro, mas internamente foi mesmo um movimento muito grande, com aquela terapia de choque de, epá, porque é que de repente tudo se ativou? Eu pensava que estava tudo resolvido. Foi super interessante. Aconselho. Aconselho como Não foi bom, mas foi interessante, não é? Não foi bom de foram sentir ali, na não, foram pelo altura. menos ali uma semaninha que aquilo estava a remoer, mas realmente trouxe-me Sim, muito, muito autoconhecimento e muito ensinamento também. Cecília, sim. que Sim, opinas? eu concordo mesmo a 100% com aquilo que a Catarina estava a dizer, e acho mesmo que é no extremo, quando a pessoa chega a um extremo, é quando ela está mais preparada para fazer a mudança. E tenho observado isto em mim, tenho observado isto nas pessoas ao meu redor, que muitas vezes existe um sofrimento, mas é um sofrimento conta-gotas, é assim que eu lhe chamo. A pessoa vai lidando todos os dias com um bocadinho de dor aqui, um bocadinho de dor ali, mas vai lidando, porque nós também temos uma certa resistência, não é? À dor, e uma certa resiliência. E há pessoas que têm mesmo muita resiliência à dor e levam mesmo ao extremo. Eu às vezes digo que o universo às vezes manda assim uma pedrinha, pois a pessoa ainda não percebeu. Manda uma pedra maior, ainda não percebeu. Às tantas atira com um muro inteiro para, epá, precisas de acordar e precisas de olhar para ti de uma vez por todas e ganhar consciência do que é que se está a passar. E então é isso, não é? É o tal deserto que nós acabamos por atravessar porque tivemos que chegar ao extremo para perceber onde é que nós estamos no caminho, não é? O que é que eu estou aqui a fazer, para quem é que eu estou a viver esta vida, o que é que eu tenho aqui em mim que precisa de ser visto, que precisa de ser acolhido, sentido, aceite também, não é? Aquilo que a Catarina Sim, também estava a dizer, de nós vamos nos deparar, quer queiramos, quer não,
com uma data de emoções, e, aliás, julgamentos acerca de nós que nós não gostamos, não é? E por isso é que é o tal sofrimento conta-gotas. Nós não queremos olhar-nos ao espelho, nós não queremos reconhecer em nós uma data de coisas que de alguma forma estão lá, não é? E é este extremo que nos ajuda, ok, como é que eu me vejo? Não é? Como é que eu me vejo e vejo-me de forma negativa? Então, de onde é que eu vou? Onde é que eu fui buscar esta crença? Como é que posso resolver isto? Pronto, e é todo esse processo, lá está, que é doloroso, mas que de facto ao mesmo tempo é bonito porque nos aproxima mais de nós. Estamos a tirar essas máscaras todas, estamos a tirar estas ilusões que nós temos acerca de nós, da nossa vida. Vamos para o cru. E é inevitável, Sim. é doloroso, mas também é mesmo muito, muito profundo e necessário. E até a própria experiência do espelho, não é? E eu às vezes faço isto, que é alguém tem um determinado comportamento e eu critico ou julgo, às vezes até porque é difícil não julgar, por mais que a gente tente, Sim, estamos muito formatados para julgar, e, e depois quando paras e observas assim, espera lá, porque eu também faço isto, posso fazer isto de uma forma um pouco diferente, mas a pessoa de alguma forma está a espelhar algo que eu não estou a querer ver em mim. exatamente. E às vezes está muito escarrapachado e tu não vês. Exatamente. Estás naquela, epá, como é que não sei quê, e tu não vês que estás exatamente às vezes a A fazer da fazer a mesma mesma coisa, forma. exatamente. É muito curioso como realmente olhar o outro, Sim, ah, esta defesa que há de olharmos para nós com honestidade e com, epá, sim. és perfeitamente Que não imperfeita, ou é, és imperfeitamente que não é perfeita, como prefiras, fácil, mas que realmente não são é, não coisas é? que não são fáceis. Lá está, precisamos de parar e refletir, não é? Aquilo que a Fátima também disse, este parar é mesmo muito importante. Ok, então se eu me incomodo, por exemplo, eu não me sinto valorizada, onde é que eu não valorizo? Quando é que eu não valorizo alguém? E que são coisas tão pequenas quanto, sei lá, eu estar a pedir, olha, quanto é que tu levas por esta sessão de qualquer coisa? E a pessoa diz o preço. E eu automaticamente penso, epá, isto é caríssimo. Não é? Eu estou a desvalorizar o trabalho daquela pessoa. Porque se aquela pessoa acha que o trabalho dela vale aquilo, quem sou eu para achar, para avaliar que é caríssimo? Se calhar não dá para eu pagar, mas não tem nada a ver com o valor da outra pessoa. Mas as pessoas às vezes dizem E isto. também podes estar a mostrar o próprio valor que tu te dás quando cobras menos. Exatamente, exatamente. Mas, Estás a ver? mas eu, naquele momento, também estou a desvalorizar aquela pessoa, não é? E então, Sim, sim. mas depois eu não vejo esse lado, só vejo quem me desvaloriza a mim. Portanto, isto, normalmente aquilo que É, nós, tem pano para mangas. é aquilo que tu estavas a dizer, que são sempre espelhos. Mesmo que a gente tenha dificuldade em reconhecer em nós, mas acabamos por encontrar lá dentro. Então agora vou pedir a cada uma, e eu também vou dar um exemplo, assim exemplos práticos de tipos de gatilhos assim, quer mais comuns como mais ocultos. Eu posso começar. Eu tenho muito esta coisa e isto acontece-me coletivamente, é super estranho, porque há semanas em que no mesmo dia, de repente, todos os clientes mandam mensagens porque ai ai ai, está aqui qualquer coisa, e eu reajo com aquele tenho que fazer qualquer coisa. Agora sim já estou a começar a reagir um pouco diferente, mas ponho-me logo ali naquele modo de salvadora, não é? De urgência, de extra effort. E isto é quase um movimento automático. Hoje em dia já me permite parar e assim, ok, pensar. Tá, basta só aqui colocar a intenção e tranquila, tranquila, tudo vai ficar bem, a gente já damos conta do assunto. Isto é coletivo, é logo o que eu digo. Isto é tudo coletivo, andamos aqui todos. Isto é um dos meus exemplos de gatilho, não é? De algo que vem e tem aquela necessidade de pôr logo em ação, de reagir com urgência. Que exemplos é que vocês têm? Podemos começar pela Fátima, que estás muito caladinha. Não tem mal, não tem mal. Eu estava a pensar nos tipos de gatilhos que eu posso dizer. Um deles, por exemplo, porque isto eu comecei a perceber tempo depois. Eu estava a falar com uma pessoa, lembro perfeitamente que estava com o telemóvel e disse-me uma coisa.
Eu lembro que era deste ouvido. E diz uma coisa e eu no momento achei, não, tudo bem, não tem mal. Ok, ficou assim, depois de termos falado muito tempo e muito tempo. E eu quando desliguei, eu comecei a internamente assim a sentir uma espécie de dor no peito. E eu, ao dia seguinte, horas depois, o que me aconteceu foi que eu tive como se chama, uma infecção auditiva muito grande, exatamente no mesmo ouvido onde me tinham falado e referido algo que eu achava que não era tão importante, mas que no fundo era muito importante. Isto para dizer o quê? Uau! Eu internamente achava que isso, não, não tem mal, mas o meu próprio corpo, ao tê-lo ouvido, começou a se movimentar internamente de muitíssimas maneiras e eu não sabia como gestioná-lo. E a forma em que ele respondeu foi: ok, eu vou reventar, por assim dizer, parte do ouvido interno. E foi mesmo assim. Foi é que não sei como se chama, uma otite, aí está. Otite, sim. Uma otite mesmo das piores que eu tive em toda a minha vida. Uau! Que eu quase achava que ia perder a audição, depois ela voltou, ok? É um exemplo muito pequenino, mas uma pessoa pode dizer, não, 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 isso não. Eu tenho plena certeza absoluta de que foi por esse trabalho que o corpo estava a responder a algo que eu não estava a saber gestionar. E isso Outro mostra exemplo, realmente como o corpo respondeu, que é exatamente, porque foi aqui brutal, e não no outro ouvido, porque quem brutal. ouviu foi aqui. E outro exemplo, mas este para mim já me custou. Um foi mais físico, com otite, e outro foi muito mais a nível emocional. Eu tinha um sonho mesmo muito grande, que agora já está a começar a ser realizado, mas quando eu estava a começar a querer materializar esse sonho, tinha a cada vez, a cada pouco tempo, eu tinha um bloqueio, ou estava mesmo muito triste, eu não conseguia avançar, e estava sempre, havia como algo que me puxava, que me estava a dizer, não, tu fica aqui, não tens de sair, não tens de fazer isto, e eram muitos padrões antigos, subconscientes e incluso a nível também familiar, que eu tinha guardados, e eu até eu trabalhar esses padrões, estava todo o tempo, não conseguia mesmo ir até lá. Aqui teria de dizer o seguinte: a primeira responsabilidade é nossa com as luzes e com as sombras, mas também temos de saber ser cientes de quando é preciso sabermos pedir ajuda. Sim. Porque eu, por exemplo, nessas barreiras, eu havia momentos mesmo que eu lutava e eu tentava de alguma maneira avançar, mas não tinha nem ferramentas, não me chegava informação. E eu tive de aprender a saber pedir ajuda para, aos poucos, ir largando, ok? Porque muitas vezes é a sensação de querer controlar tudo. E conforme nós vamos largando e vamos relativizando, então as coisas começam-se a ver desde um outro prisma, com uma perspectiva maior, e já é mais fácil. Mas para chegar até lá, saber pedir ajuda é muito humano e devemos de saber o fazer. Isso é muito importante, porque obviamente ninguém vai fazê-lo por ti, mas também não significa que o tenhas de fazer sozinha. Aí Não está. significa que tenhas de fazer isso. Eu, por acaso, sou muito boa a pedir ajuda. Eu, quando vejo que estou bloqueada, vou logo, ai, 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 peço ajuda. A mim Porque, custa-me, por exemplo. A mim pois, não, custa-me. Eu acho a que eu mim, posso com infelizmente, não me tudo. custa. Mas não. A mim, infelizmente, tenho muita hiperindependência, também é uma das sombras que eu venho trabalhar. Esta coisa de tenho de fazer tudo sozinha, mas tenho aprendido realmente ao longo do tempo, porque é que eu vou estar aqui a penar se calhar há algo que me pode ajudar a avançar? O processo é meu na mesma, tenho de fazer o processo e o caminho, mas não preciso de o fazer sozinha. Eu acho que isso realmente é muito, muito importante. Muito, muito importante. Cat, dá um exemplo. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, daquelas relações com colegas no trabalho, por exemplo. Não é Ótimo o meu exemplo, caso, sim. mas lembrei, não é o meu caso presentemente, mas acho que já me aconteceu e acho que já aconteceu também à grande maioria das pessoas. Quando temos aquele colega competitivo, Sim. parece que está sempre a competir contigo, ou mesmo até uma amiga que de alguma forma tu não percebes porque é que ela se parece que está a querer constantemente
a criar ali um termo de comparação entre as duas e entra facilmente em competição e depois tu não percebes porque é que isso acontece, porque tu própria, tu, eu, todos nós, não é? Não reconhecemos a nossa própria competitividade e isto acontece, quer dizer, pode acontecer e acho que é muito comum, principalmente nas questões de laborais, na parte com colegas de trabalho. E mexe com a autoridade também, de alguma forma, não é? Sim, mais se calhar com as chefias, não é? Na parte de, olha, esse é um gatilho que eu já experienciei várias vezes e que realmente eu lidava mal sempre lidei mal com a autoridade. Portanto, era uma sombra que eu teria que trazer para trabalhar, não é? Eu não suporto que me mandem fazer cenas. Podem-me convidar, se me convidarem com jeitinho, eu digo sim. Mas é engraçado que se é mesmo nestas relações, não é? Nas relações, e quanto mais proximidade, obviamente, porque mais as sombras se enaltecem, porque é tudo muito bonito este shanti que temos vivido nos últimos anos, do chamado bypass espiritual, mas é inútil quando não integras no teu dia-a-dia, nas tuas relações mais próximas, nos relacionamentos amorosos, na família. Os filhos são um verdadeiro espelho das nossas sombras e que são quem realmente vai trazer esses gatilhos que temos que ver. E o que eu tenho notado, e acho que a tendência em mascarar esta profundidade, em torná-la algo leve, que tudo é amor e luz, e é uma tendência muito assustadora e deturpada da realidade. Porque aqui nós não podemos fingir. Nós fuga, temos não é? que ser, exatamente, temos que ser verdade e, como estavas a dizer há pouco, e autenticidade e humildade, porque é muito fácil ser gentil e bondoso com um estranho. É criar a tal imagem, uma performance, porque os estranhos não carregam a nossa história, não ativam as nossas feridas, não é? E é muito bonito dizer que somos todos muito humanistas, que ajudamos os outros, fazemos muitos gestos de caridade, ajudamos a velhinha a atravessar a estrada. Isso é bonito, mas e o que é que estás a fazer isso por amor ou por ego? Ajudas a velhinha a atravessar a estrada e como é que tratas a tua mãe? Em casa, é no dia-a-dia, que nestas relações muito próximas do núcleo que tudo Claro, se porque revela. ativam as feridas, não é? Exatamente. E é tudo muitíssimo mais Exatamente. emocional. É verdade. Tudo carrega a nossa história. Ou seja, quanto mais proximidade e a relação for mais próxima e mais forte, vai carregar muita sombra. Mais ativadora é. Por isso, eu tinha que transmitir esta ideia desta imagem de luz e sombra, e dos maus e dos bons, e eu sou bonzinho e faço tudo bom, e depois, lá está, e em casa, e com os teus? Como é que tratas os teus? Como é que tratas os teus próximos? É que é tão difícil. Eu acredito que este movimento seja difícil, porque os nossos pais são os principais a razão dos nossos traumas, não é? Tem um papel, ser pai ou ser mãe é um papel. Eu sou muito grata porque só tenho a minha cadela e ela não reclama. Quer dizer, ela reclama, mas eu não entendo. Portanto, se ela está traumatizada, eu não sei. Mas porque realmente é impossível tu seres mãe ou pai e não traumatizares a tua criança. É impossível. Não há forma de fazer bem. Não, nós carregamos uma história, carregamos os nossos medos, carregamos as nossas vivências e, quer queiramos, quer não, nós vamos transmiti-los ou por repetição ou por oposição. Exato. Não quer dizer que seja tudo, não é? Há coisas que nós já temos consciência e tentamos não fazer e não passar para os nossos filhos. Mas há coisas que serão inevitáveis. E, portanto, agora a questão aqui é, e mais tarde, quando te parares com essas sombras, como é que tu vais tratar os teus pais? Eu não estou a dizer com isto que nós devemos perdoar tudo o que nos foi feito, não é? Dar E há voz, crianças pelo menos, que infelizmente sim. foram muito maltratadas, eu não estou a falar desses casos, mas realmente quando me falam em
nesta imagem de luz desta sociedade, preocupa um bocadinho estas máscaras, não é? Ou perdoar rapidamente demais também, não é? Lá está, Sim, não deixa de ser uma exato. fuga de realmente olhares para aquilo e de honrares aquilo que doeu. Olha, ou então, por exemplo, estes retiros espirituais de uma semana e vens... Não, fim de semana estás novo. E de fim de semana, exatamente. É tudo muito fácil ali, com estranhos, num espaço que não é o teu, que não conheces. E depois, como é que tu trazes isso como é que integras para no o dia a dia a dia? Como é que integras? Como é que integras com o teu marido, a tua mulher, os teus pais, o teu chefe que te está a desenhar a cabeça há 10 anos? É nisto. Para mim, a espiritualidade é isto, é na prática. Eu só adicionaria Eu aqui não uma podia coisa deixar de falar disto. que acho também que considero muito importante, e é não só com os outros, o como é que eu própria me considero e me trato a mim. Sim. Esquece, eu posso tratar muito bem a minha filha, posso tratar muito bem os meus amigos, mas o como eu me trato a mim, porque eu posso achar que sou muito boa com toda a gente, mas se calhar comigo própria sou mesmo uma vilã. A questão não é essa, a questão é o que é que eu faço comigo, o como eu me trato, o como eu me penso. Acho que isso tem de estar nesse caminho também, porque é essencial. Uhum. Depois de tocar aí num ponto importante, Fátima. Sim, porque no fundo lá está, somos um, não é? Portanto, a forma como eu me trato, a forma como eu trato os outros tem de ser coerente, tem de haver coerência naquilo que fazemos para connosco e para com os outros, sem dúvida. Porque senão não deixa de ser máscara. Voltamos outra vez à mesma coisa, a máscara é a luz de fachada, não é? Muita mascarilha. Vivemos no carnaval. A vida é um carnaval. Cecília. Ai, ficava aqui só a ouvir-vos. Está-me a saber muito bem. Sim, eu não tenho... Assim, algum exemplozinho? Um exemplo, pois. Olha, estava aqui a pensar em algo mais... Se não te lembras, também está tudo bem. Estava a pensar em algo mais profundo de... Sim. Quando dói. Quando eu sinto assim mesmo, o dói. Aqueles mesmo ocultos. Sim. Um exemplo é quando não me sinto ouvida. Ai, dói tanto. Pois sinto mesmo aquela criança, sabes, a fazer birra. Fazer assim. A moar. E pronto, lá está a ativar uma ferida, não é? Em que eu não me sentia nem vista nem ouvida. E quando eu sou ignorada, quando eu estou a dizer alguma coisa e não estão a passar por cima, ou melhor, é a minha percepção, não é? De que estão a passar por cima daquilo que eu estou a dizer, é algo que é um gatilho para mim. E que já está bem melhor, que eu tenho vindo a trabalhar. Pronto, porque as coisas, como nós já falámos aqui das camadas, não é? Nós não pegamos num aspecto nosso e curamos, e há formas de curar, não é? Felizmente há formas de ir libertando, mas é uma cura constante. Não quer dizer que elas desapareçam de repente, mas que vão atenuando, vão. Eu sinto que estes gatilhos, há muitas coisas em que eu já consigo rir mais facilmente, já consigo relativizar melhor as coisas, e é para lá que seria bom que todos nós caminhássemos, não é? Irmos relativizando mais. Mas querias um exemplo? Foi deste que eu me lembrei. Eu acho que as sombras realmente são este caminho de auto-amor, mas auto-amor verdadeiro e profundo, porque é aquele trabalho que te acaba por levar, ok, não fui ouvida, não fui vista, mas eu conheço o meu valor, eu reconheço o meu valor, eu reconheço a importância da minha palavra e daquilo que sou. Exato. E está tudo bem. Exatamente. Mas é este processo do eu quero que o outro reconheça, eu quero que o outro veja o caminho que eu fiz, as coisas que eu alcancei, as coisas que eu consegui. Depois também temos esta parte humana de tu podes celebrar, mas é muito mais celebrar a 2 ou a 3, é muito mais bonito, não é? Portanto, queres esta partilha. Porque a sombra é muitas vezes a percepção que nós temos de nós
quando começou, não é? Na nossa Sim. infância. Foi a percepção que nós tivemos e que ficou guardada em nós e que ficou no nosso Guardadinha. subconsciente. E por isso é que agora, Sim. com maturidade, agora que já sou adulta, então eu vou validar isso ou não, não é? Que é exatamente esse o trabalho, entre outros, mas é verdade? Mas é verdade que eu não sou ouvida? É verdade que aquilo que eu digo não tem importância? Eu já achei isso, mas já não preciso de achar, não é? Isso leva-me já à próxima pergunta, que é um pouco, ou seja, como é que trabalhas um gatilho quando o reconheces? Então ai, Jesus Christ, fazes esse exercício interno de te perguntares, ok, mas isto é realmente verdade? Isto define realmente quem eu sou? É esse tipo de trabalho Sim. que fazes Olha, a nível de reconhecimento? quando eu sinto que o gatilho está muito ativo, sinto que, portanto, vem ali a emoção. Eu acho que o primeiro passo de todos, pelo menos para mim, é o que funciona, é libertar essa emoção. Seja tristeza, seja aquele calor que sobe, uma raiva qualquer. Assim que eu saio da situação ou do pé da pessoa que me provocou esse gatilho, tento libertar essa emoção o mais depressa possível, porque ela precisa de ser sentida, ela precisa de sair. Emoção é energia, como nós já Sim, falámos noutros episódios, sim, ela precisa de sair. sim, sim. Depois, tentar acalmar o sistema nervoso para conseguir ter um encontro mais profundo comigo mesma e ter então aqui uma conversa comigo mesma, ter um encontro mesmo mais profundo, que no meu caso, por exemplo, faço através da cura da criança interior, mas há outras formas de o fazer. Mas é isto, a ideia é o quê? Acima de tudo, trazer consciência da origem, de onde é que isto vem, de onde é que vem esta emoção, o que é que está por trás desta emoção que eu estou a sentir, qual é a raiz e de onde é que ela originou. De que é que eu estou a acreditar nisto. Pronto, e para depois então ressignificar de uma forma positiva, não é? E ir fazendo essa cura, essa libertação. Isso agora fizeste lembrar uma reação que eu tinha com o filtro da água da cozinha, mas vou deixar para outro momento para não nos alargarmos, mas era um gatilho também muito grande ali, o filtro da cozinha, aquele que me fazia sentir. Fátima, alguma dica assim especial de como trabalhar um gatilho quando o reconheces, além daquilo que já disseste? No que estava a dizer a Cecília, fez-me brotar assim no pensamento uma outra palavra que é a aceitação. No momento em que eu estou, que tenho uma ira que eu não consigo mesmo como tirá-la, se eu quero libertar, por vezes há pessoas que já conseguem gestionar isso muito facilmente, mesmo, ok? Mas há pessoas que não. Então, o primeiro passo que eu daria para mim própria seria aceito. Eu estou assim, eu estou a aceitar, ok? Respiro e continuo a aceitar. E já desde uma outra calma, passado um tempo de respeito, então sim, então posso libertar, posso gestionar de alguma forma, posso ver a origem. Muitas vezes até a origem não consigo entrevê-la, né? Mas pelo menos saber onde é que está e retirar. Mas para mim aqui o importante é aceitar, porque no momento em que aceitas, estás a olhar para ela, ou para essa situação, ou para essa pessoa, ou para ti própria, e parece que já fica, ai, já estou um bocadinho mais relaxada. Só o facto de aceitar, só isso. Às vezes não é fácil, mas pronto, eu adicionaria a aceitação. Uhum. Então, se hoje te viste num gatilho, como vês, não estás sozinha. O que se ativa não te condena realmente, ou seja, vai-te revelando. E às vezes não é energia densa, é mesmo uma ferida antiga a pedir microfone e tempo de antena. Na próxima parte vamos virar a lanterna e vamos falar de luz, a luz verdadeira, a luz no corpo e como cultivar luz sem fachada. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar.
Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.